Olá, queridos, shalom, paz e graça. Estamos aqui querendo concluir o nosso estudo sobre as bem-aventuranças. Para isso eu quero ler Mateus 5, 8 e verso 9, que diz assim, verso 10 e 11. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai-vos, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, na verdade, quando olhamos para esse texto, parece que há uma grande incoerência em Jesus dizer que nós seremos abençoados, felizes, graciosos, ditosos, teremos a felicidade eterna dos céus quando formos perseguidos por causa da justiça. Mas Jesus está dizendo, e sabe por que está dizendo, no mundo espiritual, no reino de Deus, o reino dos céus, é para aqueles que entenderam que existe um preço a ser pago por carregar o nome de Jesus. A gente vai ter que entender isso. Por isso é que Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Jesus era muito claro nas suas pregações, nos seus sermões. Jesus dizia, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Então muita gente que estava a princípio disposto a seguir a Cristo, quando Jesus falava essas coisas, dizendo o preço, o custo do discipulado, o custo de segui-lo, de servi-lo, as pessoas desistiam e iam embora. Muitos discípulos chegaram a Jesus bem intencionados. Um deles chegou e disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Acredito eu que essas palavras desse discípulo misterioso, elas se dão exatamente porque eles viam, ou ele viu o que Jesus fazia, o que Jesus falava, e ficou empolgado. Falou, esse homem é maravilhoso, esse homem é bondoso. Eu vou seguir esse homem, custe o que custar. Mas Jesus só falou uma coisa para esse homem que parecia muito entusiasmado, muito disposto a largar tudo para segui-lo. Seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus disse, meu rapaz, as aves dos céus têm ninhos, as raposas têm covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Traduzindo, você quer me seguir? Tu vai me seguir para onde eu for? Eu não tenho conforto. Eu sou perseguido. Eu sou odiado. Muitas vezes maltratado. Você quer me seguir? E esse homem sumiu. É uma espécie de discípulo fantasma. É aquelas pessoas que têm uma predisposição a ser inicial da sua fé, mas é uma fé emocional, uma fé ainda baseada em sentimentos. Mas quando essa fé é provada, através de sofrimentos, calúnias, perseguições, essa fé desaparece, vira cinza. Jesus está dizendo, bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então existe uma felicidade, uma promessa de felicidade eterna para aqueles que aqui na terra sofrem por causa da justiça. Então não despreze esse sofrimento que você sofre por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por amor a Deus, por amor à palavra, por defender a sua fé de forma forte, renhida, sem se render. Não despreze esse sofrimento, que muitos vão se levantar contra você, porém, esse sofrimento, existe uma felicidade, existe um gozo eterno aguardando aqueles que são perseguidos por causa da justiça, por causa da fé, por causa do amor a Cristo. Jesus encerra essas bem-aventuranças nos ensinando, parece que uma verdade paradoxal, ou seja, uma opinião diferente da comum. Ele diz, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem
todo mal contra vós. Alegrai-vos, exultai-vos. Irmãos, parece que humanamente isso é incompreensível. Como que alguém vai se alegrar, vai se exultar, se regozijar sobremaneira porque alguém caluniou de você, porque alguém te perseguiu? Parece que há uma grande incoerência nessas palavras. Mas esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o reino de Deus. Essa é a felicidade eterna, que é antagônica à felicidade humana. Porque a felicidade humana ela é resultado de quê? Do seu bem-estar, do seu conforto, da sua segurança, das suas amizades. Mas a felicidade eterna, ela se baseia em outra coisa. Por mais estranho que pareça, a felicidade que vamos gozar no céu vai ser fruto de muitas lágrimas derramadas na terra. Vai ser fruto de muitas guerras que nós passamos, muitas angústias e tribulações. Mas Paulo já disse, nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Paulo está chamando de leve e momentânea. E olha que Paulo é o homem que mais foi atribulado abaixo de Cristo aqui na terra. É o homem que foi angustiado, fustigado com vara, açoitado, apedrejado, perseguido. Houve um grupo de homens que jejuaram 40 dias até que matassem ele, e Deus lhe deu livramento. Tamanho era o ódio mortal que muitos tinham dele, simplesmente por causa da sua fé em Cristo, do seu evangelho. Então, Jesus está nos fazendo uma declaração, uma revelação, que a gente vai ter que entender isso para reagir diferente daquilo que estamos acostumados a ver. Dificilmente você vai escutar alguém no púlpito de uma igreja dizendo: estou muito alegre hoje, estou muito feliz, porque eu estou sendo muito perseguido, estou sendo muito caluniado. Mas é o que eu tenho dito, nós estamos nos entristecendo por coisas que Deus se alegra, e estamos nos alegrando por coisas que Deus se entristece. A palavra está dizendo que a gente deve se alegrar, se exultar, se regozijar pelas perseguições, pelos maus tratos, pelas calúnias que fizerem contra nós por causa do nome de Jesus, por causa da justiça. E Jesus ainda completa dizendo, porque assim perseguiram os profetas. Mas exultai-vos e alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão no céu. Então, há uma felicidade, há uma plenitude, há um regozijo, há uma bênção destinada para aqueles que são perseguidos, caluniados. Na verdade, a visão tem que ser outra. Geralmente, alguém olha para alguém que é perseguido por causa da justiça, é caluniado, é maltratado na obra de Deus, e a gente diz, coitado daquele irmão, coitada daquela irmã, é uma sofredora. Não, ela é mais do que vencedora. Ela é uma heroína, é um herói, é um campeão de Deus, é um abençoado, é um bem-aventurado. A Bíblia vai dizer que Pedro e João foram presos e depois foram chicoteados e foram advertidos pelas autoridades de Israel, sacerdotais, quando disseram para ele, ó, eu advirto a vocês e proíbo a vocês expressamente que não me fale mais desse nome de Jesus. E eles disseram, não podemos deixar de falar daquele que temos visto e ouvido, ou daquilo que temos visto e ouvido. E diz a Bíblia que quando aqueles magistrados soltaram Pedro e João, e eles cheios de vergonhas, provocados pelos açoites, saíram glorificando a Deus por serem dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Que visão, que mentalidade, que nível de espiritualidade para ter essa compreensão. Que o Senhor nos ilumine e nos faça entender que há muitos segredos espirituais por trás dessa felicidade eterna que precisamos acessar, porque a nossa visão humana hoje, a visão do evangelho moderno, é que Deus quer ver você feliz, sorrindo o tempo todo, conquistando coisas na terra. Esse é o falso evangelho. Não que você não possa conquistar. Você pode conquistar,
Casa, carro, fazenda, tudo que Deus quiser que tu conquiste, tu pode conquistar. Mas que o nosso coração não esteja nisso. Mas quando vier o tempo da adversidade, que a gente venha considerar, como disse Salomão. Salomão disse que os dias de trevas serão muitos sobre a face da terra. E no dia da prosperidade, goza o bem. Então a gente vai ter que ter sabedoria para administrar. Bem-aventurado, você é feliz. Você é mais do que feliz. Você tem a felicidade dos céus sobre você. Quando você for perseguido, quando você for, quando mentindo disserem todo mal contra você, não se sinta triste, frustrado, achando que você está fazendo algo errado, achando que você está no caminho errado. Pelo contrário, se você estiver sofrendo por causa da justiça, por causa das coisas certas, por causa da verdade, isso vai redundar em galardão. Porque a gente tem que ter discernimento. Nem todas as pessoas que estão sofrendo vão receber galardão no céu. Nem todas as pessoas que estão sofrendo são bem-aventuradas. Porque tem sofrimento que ele é fruto de castigo, é Deus castigando, não é Deus abençoando. Castigando por quê? Porque essa pessoa é rebelde, é soberba, é gananciosa, é filho de Deus, mas está fora da rota, está na rebeldia, como Jonas. Era profeta, mas estava no navio. Em vez de ir para Nínive, estava indo para Tarsis. Então, castigo para as costas do profeta. Peixe grande o devorou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Então a gente observa que alguns estão sofrendo e esse sofrimento não vai ter galardão. Pelo contrário, vai ter consequência ruins. Tem outro sofrimento que ele é a tentação cedida. Você não vigiou, caiu em tentação, fez o que Deus não se agradou, o diabo te induziu ao erro, você quis resolver as coisas da sua maneira, cometeu alguma impureza, ilicitude, você caiu no pecado, induzido, enganado pela serpente, como Eva e Adão, e foi expulso do paraíso, da presença de Deus. Esse sofrimento não tem galardão. Esse sofrimento tem castigo, tem dor, tem arrependimento, tem remorso, tem pesar, tem lágrimas, tem choro, dores. E tem sofrimento que é a lei da semeadura. Você colheu, tu vai plantar. Tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Então tem sofrimento que você está colhendo que plantou. Não tem nada a ver com Deus nem com o diabo. É você que plantou aquela luta, aquele problema. Por exemplo, quando Sara falou para Abraão ter contato íntimo de homem e mulher com H, sua escrava, porque ela achava que o filho nasceria por ela, porque ela é mais nova, Deus depois repreendeu Abraão e falou: anda na minha presença, é perfeito. E olha a consequência daquele pecado. A consequência foi que nasceu Ismael. E foi uma grande luta. E essa luta está até hoje no mundo. As consequências. Então, Deus perdoa? Perdoa, se você se arrepender. Mas as consequências você vai ter que assumir. Né? E houve uma grande intriga, um grande ciúme da parte de Sara com H. E Sara disse para Abraão: eu não quero mais essa mulher aqui em casa. Tira ela daqui. E Deus se meteu nisso aí. Sabe que Deus falou para Abraão? Ouve a tua mulher. Ouve a tua mulher. Tira a Sara daí. Tira a H daí. Mas depois H se humilha. E aí o anjo aparece para ele e fala assim: volta para a casa da tua senhora. E se humilha debaixo da mão dela. Então são situações... É a lei da semeadura. A promessa de Deus para Abraão era Isaac, não era Ismael. Então Abraão... Isaac é o filho da promessa. Ismael é o filho da luta, da precipitação. Cuidado para você não gerar Ismael quando Deus tem para você um Isaac. Fica ligado nessa palavra. Então tem sofrimento que é castigo, tentação cedida, lei da semeadura. Agora tem sofrimento que é provação. Você fez tudo certo, está sofrendo por causa da justiça. Você está sofrendo porque defendeu a verdade. Você está sofrendo porque está andando em obediência. E as pessoas estão se levantando contra você. Não se entristeça, não se abata, não frustre-se e nem recue, porque o justo verá pela fé. Não abandone a tua confiança, porque ela tem um grande avultado galardão. Disse o escritor aos Hebreus. Então, que sofrimento
que redundará em galardão e nos tornará feliz por toda essa angústia que passamos. É o sofrimento por causa de Cristo. Pedro disse, ninguém sofra como ladrão, como homicida, como maldizente, ou como alguém que se intromete em negócios alheios. Mas se alguém sofre como cristão, não se envergonhe disso, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então a gente vai ter que ter discernimento. E Pedro ainda fala mais, para isto foste chamado. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, e perseguindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos, exultai-vos, porque grande será o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então essa luta que você passa, a perseguição, não é uma coisa pessoal, mas isso é uma coisa universal, histórica. Todos que servem a Cristo, de todos os lugares, etnias, todo cidadão do mundo que professa sua fé em Jesus. Jesus disse, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Guarda essa palavra, que Deus te abençoe e te dê esse discernimento, que por trás do seu sofrimento por causa de Jesus, para Jesus tu é um bem-aventurado, tu é um abençoado, você é mais do que feliz. Essa felicidade, ela não é temporária. Na eternidade, você desfrutará do gozo eterno por esses sofrimentos momentâneos. Paz e graça.